Bom, a situação da economia da Argentina é muito difícil. Em uma crise cambial, o país está recorrendo ao FMI depois de 15 anos e um dos objetivos, de acordo com o presidente Maurício Macri, é obter um empréstimo de 30 bilhões de reais. A Jovem Pan vai agora até Buenos Aires conversar com um consultor em comércio exterior, sócio do Center Group, professor da Universidade Paulista, especialista na economia argentina, professor Gustavo Segre, professor que vai falar conosco. Tem um pequeno delay, um pequeno atraso enquanto ele fala. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, obrigado pela ligação. Professor, o que isso realmente representa? Os argentinos têm uma memória muito ruim de quando a Argentina recorria ao FMI e agora a Argentina está recorrendo ao FMI depois de 15 anos. O que isso representa? Como é que está a preocupação no país com a economia, professor? Uma observação inicial, são 30 bilhões de dólares. De dólares, isso. Mais do que 30 bilhões de reais. A lembrança não é boa. O FMI tem errado muito nas colocações, porque na época também não era só emprestar o dinheiro, senão aplicar no plano econômico. Essa era, de alguma forma, como trabalhava o FMI. Essa circunstância agora é um pouco diferente, mesmo com essa memória nefasta em relação aos planos de monetários e planos fiscais, porque é uma prevenção. O governo Macri está passando por um ataque especulativo importante, interpreto que por um monte de situações, mas a gota que tirou toda a água do vaso foi especificamente a questão de um imposto de renda para as aplicações de residentes do exterior. Isso gerou uma saída muito drástica de fundos de investimentos, numa hora que estava tudo errado, porque os Estados Unidos estava aumentando a taxa de juros. Agora, pelo que a gente está observando, não tinha outra opção. O governo Macri não tinha, de fato, outra opção. Primeiro porque as reservas internacionais, neste momento, líquidas, são perto de 30 bilhões de dólares também. Então, se tivesse qualquer necessidade de financiamento, e terá, de fato, os 30 bilhões de dólares, servem para pagar todas as dívidas de vencimentos até o final do governo Macri. É natural que ele tente algum financiamento externo que precisa, porque ele está tendo déficit fiscal, e fora isso, que seja o mais barato. E nessas duas condições, alguém que empreste e alguém que empreste barato, o Fundo Monetário Internacional é o melhor dos caminhos, porque hoje o governo não consegue empréstimos com taxas menores de 7 ou 8% ao ano, e o Fundo Monetário deve emprestar entre 4 e 5, e também não desembolsa o dinheiro, senão que é preventivo, ou seja, o governo Macri, precisando, terá à disposição. Professor... Por outro lado, a boa notícia, ninguém te empresta sem contrapartida, e aí que está o lado bom. O FMI com certeza vai solicitar ajustes no déficit fiscal, e isso sempre é bom. Professor Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Bom dia. E os efeitos políticos internos dessa medida, que já faz tempo como o senhor mesmo disse, que a Argentina não recorreu ao FMI. Quais são os efeitos políticos internos a curto prazo? Os efeitos são ruins, porque além do mais está o governo negociando no Congresso neste momento o aumento de tarifas públicas, que de fato está sendo bem expressivo. A oposição não está muito bem sólida, e isso é uma boa notícia para o governo. Em contrapartida também, o governo está tendo um gap muito importante, a diferença entre a aprovação do governo Macri e a reprovação do governo Macri. A aprovação está diminuindo e a reprovação está aumentando. De qualquer forma também, uma das carências que nós observamos do governo é que você tem uma condução econômica dividida em várias pessoas. Isso nunca é bom, porque o capitão do navio tem que ser um, não podem ser 4 ou 5. Sim. Nesse caso você tem um ministro de Finanças, que é o Duhovny, que viaja para o Fundo Monetário Internacional negociar. Professor... Tem um Caputo, que é aquele que negocia a dívida. E tem 3 na jefatura da Casa Civil, 3 pessoas. Então isso não é legal. Professor, no rádio a gente sempre disse aos nossos analistas que existiam 3 sistemas econômicos no mundo: o capitalista, o comunista e o argentino. Curiosamente, a Argentina é autossuficiente em trigo, portanto não falta pão. Sim. Autossuficiente em petróleo com os seus yacimientos petrolíferos fiscais, o YPF.
O que acontece com e um povo culto na América? O que acontece com esse país, professor? Bom, eu acho que tem uma questão política muito forte. Aqui, de onde eu estou te falando, que é Buenos Aires, politicamente falando, os congressistas não diferenciam muito bem em políticas de Estado e políticas de governo. E isso é ruim para um país, porque quando é escolhido um presidente, mesmo que não seja aquele que eu votei, eu quero que seja um ótimo presidente, porque se ele está bem no seu mandato, eu estarei bem como cidadão. A oposição argentina não pensa dessa forma. Então, em lugar de imaginar uma lei que possa ser boa para o país, para o povo, a oposição, seja ela qual for, não é uma virtude ou desvirtude dessa oposição de hoje. Acontece a mesma coisa com outros governos, como tem acontecido no governo anterior. Ele não identifica que política de Estado não interessa se é bom ou é ruim porque propôs o outro partido. Se é bom para o Estado, se é bom para o povo, tem que ser analisada, votada e aprovada. Então aqui, quando tem uma coisa que é boa, a oposição nega a sua aprovação, porque senão vai ser um ponto político para o presidente de turno, que é meu opositor. E isso é ruim, porque você não consegue avançar. Há 70 anos, a Argentina está com dificuldades econômicas, 70. E não teve nenhum governo a criatividade de mudar a fórmula, a proposta. Observem que nos últimos 70 anos, somente em 4 teve superávit fiscal. Isso é ruim para qualquer país. Imagina uma família que todo mês precisa de dinheiro emprestado de alguém para pagar a luz. Não tem como essa família prosperar no futuro. Professor Gustavo Segre, consultor em comércio exterior, sócio do Center Group, professor da Universidade Paulista, especialista na economia da Argentina e falou diretamente de Buenos Aires com a Jovem Pan, com o Jornal da Manhã. Professor, obrigado pela gentileza, pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todos.